Inicialmente eu gostaria de parabenizar a DPF por mais este brilhante evento que está sendo realizado aqui no Rio de Janeiro, que conseguiu trazer inúmeras personalidades do Congresso Nacional, delegados especialistas e outros, para nos brindar a todos com seus conhecimentos sobre a Polícia Federal e as próprias ciências policiais, como modernamente as chamamos. Na palestra eu abordei, principalmente, e atendendo a demanda da organização do evento, de que forma as polícias de investigação, ou polícias judiciárias, como nós as chamamos, enfrentam esse fenômeno do crime organizado no Brasil em face da legislação hoje vigente. E acabamos por fazer um paralelo entre a investigação criminal clássica, descrita no Código de Processo Penal de 1941, ainda vigente, que é uma investigação voltada para o passado, para esclarecer um evento no passado, enquanto que a investigação sobre o crime organizado, pela própria definição do que é crime organizado, uma empresa do crime, um grupo de pessoas associadas de forma perene, com o propósito de praticar um número indefinido de crimes. Esse tipo de investigação ele deve ter dois focos, não apenas olhar para os crimes já praticados, mas um outro olhar para o futuro, de modo a identificar os integrantes da organização, a sua área de atuação, os seus métodos, os bens que a organização conquistou por meio ilícito, para, no momento oportuno, potencializar a repressão. E isso tem sido permitido no Brasil por meio de leis especiais que foram aprovadas a partir da década de 90. A principal delas é a 9.034, que trata das técnicas investigativas, a ação controlada, a interceptação de comunicações, infiltração policial. E assim caminhamos. Essa investigação, o Brasil acho que tem, e a Polícia Federal em particular, tem atuado de um modo a produzir resultados satisfatórios e esperamos que no futuro próximo duas iniciativas de projetos de lei sejam aprovadas definitivamente no Congresso Nacional, que é a Lei sobre Organizações Criminosas, que vai tipificar o crime de organização criminosa, e a Lei de lavagem de ativos, que seria já a terceira geração, um aprimoramento desses dois mecanismos legais que possibilitará uma repressão mais qualificada dos organismos policiais ao fenômeno do crime organizado no país. O senhor foi diretor de combate ao crime organizado da Polícia Federal e agora é o superintendente da Polícia Federal no estado de São Paulo. Qual é a peculiaridade dos dois cargos e quais os desafios que o senhor vê agora à frente da superintendência? Bom, enquanto diretor de combate ao crime organizado, como os demais diretores, nós temos uma função de auxiliar o diretor-geral no planejamento e na definição da estratégia nacional na área específica. No meu caso era a de combate ao crime organizado. É uma experiência muito rica, aliás, passar por Brasília em qualquer divisão, coordenação ou diretoria é uma experiência muito rica, porque permite aos policiais federais, que lá são lotados, ter uma visão abrangente, inclusive das diferenças que existem no nosso país. O Brasil é, na verdade, um país com uma dimensão territorial considerável, mas muito heterogêneo. Então a realidade do estado de São Paulo é bem diferente da realidade dos estados do norte, que por sua vez é diferente do estado do nordeste e outros do centro-oeste. Então essa função de diretor é a de contribuir, colaborar, assessorar o diretor-geral no estabelecimento da estratégia nacional na área específica. Estabelecer a estratégia, passar as diretrizes, coordenar as ações em nível nacional. Já a função de superintendente é a de
coordenar ou de conduzir o grupo da superintendência na execução da estratégia definida pelos órgãos centrais. É uma experiência nova, bastante rica também e particularmente me deixou muito lisonjeado e feliz por ser o estado de São Paulo, o estado em que nasci, o estado em que comecei a trabalhar na Polícia Federal. Então, retornar a São Paulo, existem grandes desafios, porque o estado realmente é o mais populoso, tem números de grande magnitude em qualquer área que analisemos, mas de outro lado tem um grupo de policiais federais muito comprometido, muito esforçado, e brincamos até que os policiais de São Paulo, os nascidos ou os que migraram para lá para trabalhar na Polícia Federal, em pouco tempo assume o espírito bandeirante, de desbravador, de superador de desafios que estão necessários nos dias de hoje. E qual a mensagem que o senhor gostaria de deixar para os delegados que estão participando desse congresso? Eu acho que a principal mensagem é olhar para o futuro. O Brasil tem um dos melhores modelos de persecução penal do mundo. Eu, particularmente, tenho plena convicção que o nosso modelo é bastante, talvez o melhor em termos de alinhamento com os estados democráticos de direito da atualidade. E por que digo isso? Porque aqui no Brasil a persecução penal dividida em 3 fases, investigação, acusação e julgamento, ela é absolutamente segmentada. A investigação é executada por um órgão, que é a Polícia Judiciária, a acusação por outro órgão, que é o Ministério Público, e o julgamento por um terceiro órgão deste mesmo Estado. E a tripartição dessa atividade ela é essencial para um regime garantista dos direitos dos indivíduos. Qualquer pessoa pode ser alvo de uma investigação, qualquer pessoa pode ser réu no processo. No processo penal, no mundo todo, tem uma regra. Há de haver um equilíbrio de forças entre a acusação e a defesa, uma paridade de armas, as mesmas oportunidades que o Estado que acusa tem, deve ter a defesa do investigado. Até porque está entre nós o princípio da presunção da inocência, o princípio constitucional da presunção da inocência, que uma pessoa só pode ser considerada culpada uma vez que não couber nenhum recurso mais da decisão judicial. E nesses modelos, inclusive europeus e a maioria dos sul-americanos, em que o Ministério Público atua na fase anterior coordenando a investigação criminal, fere de morte o equilíbrio de forças que deve haver no processo criminal. Por isso que o nosso modelo é dos mais garantistas que existe no mundo. Comparando de uma forma até simplista, a República moderna foi criada a partir dos abusos cometidos pelo absolutismo do Estado. O Estado, com seu poder concentrado no monarca, acusava, investigava, acusava e julgava, tudo concentrado numa única pessoa. Esses abusos da monarquia absolutista do século XVIII resultou na República moderna, uma república baseada na tripartição dos poderes. Um poder elabora as leis, outro poder executa as leis e um terceiro poder julga aqueles que são apontados como infratores da lei. Por ser a persecução penal a atividade mais invasiva na vida dos cidadãos, por meio desta atividade, as pessoas podem ter a sua casa vasculhada, podem ser presos, podem ter as suas comunicações e a sua vida, a sua intimidade também vasculhada. Ela deve ser dotada de um garantismo maior que outras atividades do Estado. E nada melhor que ter as 3 atividades que compõem o sistema de persecução penal separadas, absolutamente separadas. Quem investiga, executa a investigação é a Polícia Judiciária,
o Ministério Público exerce a acusação e tem um segundo papel fundamental, que é o de fiscalizar a polícia, fiscalizar no sentido de, diante de abusos ou de prática de atos ilegais, ele apontar os erros, mas não de coordenar. E esse é o nosso modelo. Esses sistemas que existem em alguns países da Europa e na maioria dos da América do Sul e da América Latina, em que a polícia de investigação está subordinada ao Ministério Público, ele é um sistema falho. Primeiro porque o Ministério Público é parte no futuro processo, é ele quem vai acusar. Então, a sua imparcialidade, a sua distância da investigação, ela é mitigada ou prejudicada à medida que ele passa a ser o coordenador da investigação. De outro lado, tendo o sistema que o Brasil dispõe hoje, que na esfera federal funciona muito bem, na esfera estadual, por não estar expressamente dito na Constituição, há algumas distorções, em momentos em que se vê o Ministério Público investigando, isso realmente não contribui para a consolidação do Estado Democrático de Direito e para o sistema idealizado no Brasil, que é um dos mais modernos e garantistas que eu conheço no mundo.